Olá pessoal, eu sou a Renata Quirilos e hoje eu tô aqui para intermediar um papo super interessante sobre drones e todos os assuntos relacionados a esse equipamento que está sendo cada vez mais falado por aí. Bom, os nossos convidados vão se apresentar e depois a gente começa a conversa. Robson Augusto da D-Drone. Eu sou o Gustavo Vicentini, CEO da TechShield. Sou Raquel Molina, da Futurist. E o Marcelo Tanaka, da T-Systems. Bom, pessoal, primeiro, obrigada por vocês virem aqui. A gente entende que esse assunto é super interessante, todo tipo de público, né, tem se interessado por isso. E, inclusive, recentemente, a gente ficou sabendo que um drone ele invadiu a pista de pouso do aeroporto de Congonhas e isso acarretou em uma perda de R$1 milhão aproximadamente. Então, eu queria saber de vocês que conhecem sobre o assunto, quais outros prejuízos esse equipamento pode trazer. Quem quer começar? Posso ser eu. Bom, os drones realmente vieram para ficar e, como outras tecnologias, trazem muitos benefícios se forem bem empregadas e também podem trazer muitos problemas se forem mal empregadas ou mal intencionadas. Então, a função primária dos drones, que é fazer filmes, imagens, fazer inspeções, tem realmente um apelo comercial muito grande, porque você passa a não precisar mobilizar uma aeronave maior, com uma tripulação maior, e realmente consegue um nível de qualidade muito grande no tipo de imagem, no tipo de filme que você vai obter. Por outro lado, por ser uma aeronave menor também, hoje os sistemas atuais que monitoram o espaço aéreo não têm essa capacidade de fazer esse acompanhamento. Então podem gerar um problema como foi gerado no aeroporto de Congonhas, onde, por você não saber onde está essa aeronave, ter que encerrar a operação do aeroporto. Então esse foi um dos pontos críticos aí que ocorreu, de não existir um sistema para conseguir monitorar o espaço aéreo relativo a esse tipo de equipamento que são os drones. Complementando aí o malefício, no que pode acontecer de ruim com o drone, vai depender muito do bom senso de quem está utilizando, né? Então, tanto que existem formas de amenizar um possível problema, porque mesmo quem está utilizando de forma correta pode vir a ter um acidente, não é impossível. Os drones hoje são muito confiáveis, a gente tem uma margem de confiabilidade muito grande. Se a pessoa souber utilizá-la corretamente, configurar corretamente, souber todo o procedimento de voo, melhores práticas de voo. Mas existe hoje, por exemplo, um seguro onde você tem você cobre danos de terceiros, o seguro RETA, que é um seguro obrigatório para quem usa drones comercialmente. Então, assim, existem formas de amenizar mesmo quando você tem um problema e alguma coisa relacionada ao uso de drone. Uma coisa importante também nesse caso específico é que os drones, ele tem o controle das áreas onde ele não pode sobrevoar. E nesse caso, o usuário, o dono do drone, ele teve, de alguma forma, ele driblou esse sistema para conseguir invadir a área do aeroporto. Então, os sistemas dos drones já estão protegidos contra esse tipo de problema. Mas os usuários mal intencionados conseguem tirar essa proteção. Vai muito do bom senso do usuário, né? Porque o equipamento, na verdade, acho que a princípio ele surgiu para fazer o bem, para facilitar a vida das pessoas, né? E nem sempre isso acontece. Com certeza. Eu acho assim, falando sobre o uso do bem, né? Eu acho que a tecnologia dos drones é fantástica, assim como os smartphones revolucionaram a parte de telefonia. Eu acho que os drones eles podem revolucionar várias atividades. Eu acho que toda atividade onde a gente consegue substituir um ser humano por um drone, sabe, já justifica o uso desses equipamentos, e a gente tem que tomar muito cuidado realmente em proteger esse mercado para que ele possa ser viável, que ele possa ser utilizado, para que não aconteça aqui no Brasil algo como aconteceu em Dubai. É claro que não tem muito comparativo, mas Dubai proibiu o uso de drones, o voo de drones é proibido no país inteiro. Inclusive, a gente tem um caso bem interessante onde o drone, na verdade, poderia ter salvado vidas, né? A nossa empresa ela faz inspeções, né? E a gente foi fazer uma demonstração de uma inspeção para uma companhia de energia, né? Que faz inspeção em torres de rede elétrica. E eles comentaram com a gente que tinha um amigo deles que faleceu durante uma inspeção de helicóptero. O helicóptero caiu e as pessoas que estavam na operação faleceram. Então, assim, se fosse um drone, isso não teria acontecido. Então, como a gente disse, realmente, o drone tem... existem pessoas que podem utilizar ele para o mal, mas a maioria dos usos são realmente para o bem, para ganho de eficiência, melhora de segurança de trabalho mesmo. Então, você coloca as pessoas menos em risco, diminui o risco, ganha eficiência, então tem muita coisa bacana. O setor petroquímico também é um bom exemplo, acho que o setor elétrico, como a Raquel citou. Lavouras, né? Lavouras, inclusive os bombeiros, já foram utilizados drones para, ao invés do bombeiro ir resgatar
a pessoa que está se afogando no mar, o drone leva uma boia, joga lá no mar e faz o resgate. Inclusive ele chega 10 vezes mais rápido do que o bombeiro, então ele pode salvar a vida mais uma vez. Eu faria uma analogia com as aeronaves. Você tem uma série de regras aeronáuticas para garantir a segurança, mas para atestar que isso está sendo seguido, você tem que ter um sistema de monitoramento e controle do espaço aéreo. A mesma coisa para os drones. Você tem uma possibilidade de usar a ferramenta de uma forma extensiva, mas independente da tecnologia da ferramenta, você precisa de um sistema para monitorar e assegurar que tudo está correndo ao contento. Até para a segurança do operador do drone, como para a segurança das outras pessoas. Então eu diria que eu compararia o drone com uma aeronave pequena que precisa de um sistema que apoie esse voo. Então a ideia é exatamente você ter uma operação mais segura e garantir às empresas e às pessoas que estão fazendo esse trabalho que possam desenvolver de uma forma segura sem colocar em risco as outras atividades. Principalmente um avião com mais de 200 pessoas, de preferência. Bom, pessoal, além desse exemplo dos aeroportos, né, que traz esse risco gigante, qual outro tipo de empresa e estabelecimento corre um risco também com o mau uso dos drones? Um caso que tem crescido muito no mundo inteiro é o caso do cybercrime, né? A utilização de drones para crimes, filmando através das câmeras a vida das pessoas, né? As rotas de carros blindados e tudo mais, mas também a proteção de data centers, né? Dos dados das empresas, né? Pensa que um drone ele pode pousar em cima de um data center e começar a capturar todo o dado trafegado via Wi-Fi e capturar imagens de um data center seguro e tudo mais, né? É importante o que o Tanaka falou, é que esses voos é importante controlar porque esse voo pode acontecer durante a noite. Um drone pode vir durante a noite e trazer um equipamento, largar aqui em cima do telhado, ele não vai ser visto, ele não vai ser detectado e ele pode gerar problemas para a rede data center até que ele seja encontrado. O sistema ele permite saber que você foi invadido por um drone e já tomar providência imediatamente. Outro aspecto aí que eu vejo é a questão do crescimento do mercado, tá? O crescimento de vendas de drone no mundo, ele tem uma curva de crescimento exponencial. Ou seja, isso está se multiplicando ano a ano, mês a mês. Então esse ano a gente já, no meio do ano, superou o número de unidades vendidas no ano passado e a previsão é que esse número cresça ainda mais. E é claro que a estatística é uma só. Se eu tenho um crescimento de vendas exponencial, eu vou ter um crescimento de problemas também de forma exponencial. E foi isso que nós vimos em 2017. Bom, e parece que atualmente existem cerca de 24 mil drones cadastrados na ANAC, mas a gente entende que esse número, na verdade, é muito maior, porque muitas pessoas não registram os drones, né? Exatamente. A gente vê até por uma questão cultural, assim, que existe uma certa resistência de algumas pessoas em fazerem o cadastro. A gente sempre incentiva, a gente sempre orienta as pessoas a realmente fazer o cadastro. É gratuito, é importante, né, que seja feito, mas nem sempre isso acontece. A gente tem, assim, uma ideia de que esse número de 24 mil drones, na verdade, seja bem inferior ao que realmente acontece. A gente acha que tem cerca de 100 mil drones, mais ou menos, aqui no Brasil. No ponto do data center, além da própria questão do cybersecurity, se houver uma intenção maléfica, existe um risco de ataque físico ao data center. O drone ele pode levar uma bexiga com gasolina, jogar no sistema de refrigeração do data center, desencadear uma série de ações.